tarde a todos. Gostaria, antes de mais, de agradecer a hospitalidade da Livraria Bertrand. Já aqui fizemos o lançamento há cerca de um ano do livro de Bruno Vieira Amaral. Gostaria de saudar todos os presentes, mas permitam-me que destaque o Sr. Alexandre Soares Santos, Presidente do Conselho de Curadores da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Agradeço ao José Rentes Carvalho, que veio de longe, veio da Holanda, expressamente para apresentar este livro, ao Henrique Monteiro, que não se veio tão longe, mas do Expresso, a quem também agradeço a presença, mas permitam, acima de tudo, que agradeça ao Henrique Raposo, ao nosso autor, e, sem mais delongas, eu passaria a palavra ao José Rentes Carvalho. Muito obrigado a todos por terem vindo. Boa tarde. Boa tarde. Pediram-me para ficar de pé, porque a televisão não vê. Eu tenho de começar por pedir desculpa, que daqui a nada a minha voz vai falhar e eu tenho de dar a palavra ao meu... Desculpem lá. É uma questão de gripe, talvez um pouco de... Não, eu diria cobardia, mas não é não. Eu vou tentar, e se achar que a qualidade é mesmo má, então dou-lhe a palavra a ele. Em meados de dezembro, o Henrique Raposo convidou-me para apresentar o seu livro. Aceitei por duas razões, sendo a segunda a amizade que lhe tenho. A primeira é a do respeito que me merece, a sua inteligência e a consequente e independente maneira como defende as suas convicções. Entretanto, e infelizmente, o que seria apenas um corriqueiro convívio transformou-se num caso, acendendo paixões que não deveriam ter lugar numa sociedade civilizada e democrática, onde o diálogo é a regra, antes pertence à bandalheira de quando muitos fazem muito barulho, criando para si próprios a quimera de que têm a razão do seu lado. Em boa saúde mental, e por mais contrária que ela seja, a ninguém ocorrerá negar ao outro o direito à sua opinião. Se lhe o nega, automaticamente se exclui do quadro em que a democracia e a liberdade de expressão funcionam, dando preferência ao insulto e à ameaça, o que, permitam-me que o diga, não abona o grau de civismo de quem assim se comporta, como levanta dúvidas sobre as suas intenções. Perdão. Curioso de como ele expressaria a relação com as suas origens, quando recebi este livro do Henrique, sentei-me a ler, pondo de lado a falta de afinidade que tenho com o Alentejo, o desalento que me causa aquela terra plana, a recordação dos calores que lá suportei e a estranha indiferença que por vezes sofri ao perguntar um caminho ou pedir uma informação. Tendo colocado esse biombo entre mim e a obra, li de uma assentada, expressão que São Francisco José Viegas, eu, ainda usamos, talvez também o Mário Cláudio, li, pois, de uma assentada até à página 25, parando então para me recompor da inveja que senti e que ia aumentando até que parei. Perdão. A ver se explico. O que me levou a franzir o sobrolho no começo deste Alentejo prometido e continuaria para lá da página 25, é que me acontece ser filho único neto. Os primos que tenho são daquela gente em quarto ou quinto grau, que, quando por acaso me recordam o parentesco, deixam a impressão de estarmos a representar uma peça de teatro absurdo. Ora, o Henrique Raposo, desculpem, não pertence apenas a uma extensa família, tem à sua volta uma verdadeira tribo, o que aos meus olhos de filho único, com primos que nada me dizem, equivale à posse de certezas e seguranças comparáveis às que na Idade Média garantiam os castelos. Esse sentimento de inveja manteve-se, mesmo naquelas passagens sobre os festejos de casamento, nos quais tivesse eu participado, me sentiria demais e incapaz de ceder a tão esfuziante alegria. Li até ao fim, deixei assentar e comecei uma vagarosa segunda leitura que foi, de facto, uma espécie de conversa, tentando compreender a visão do autor e fazendo o possível para que o escasso conhecimento que tenho do Alentejo, os meus preconceitos e a memória de um ou de outro caso não viessem a interferir. Perdão. No verão de 1964, passados 14 anos de ausência, pude voltar a Portugal e o desejo de rever o país levou-me a Évora, depois ao litoral alentejano. Recordo Santiago de Cacém, a Lagoa de Santo André,
o diminuto porto de pesca que Sines então era, a estranheza de Porto Covo, uma praia deserta, e em Vila Nova de Mil Fontes achei que chegava de calor e solidão. Em abril de 74 e nos meses seguintes andei muito pelo Alentejo, tiraria dessa experiência um romance, mas a época era de confusão e irrealidade, dando-me ideia de testemunhar cenas de mau teatro, trágicos enganos e esperanças mentidas. 10 anos depois, em busca de documentação para um guia de Portugal, percorri o Alentejo durante quase um mês. O 25 de Abril tinha feito alguma diferença, mas para mim, homem do Norte, ficou a recordação da planura, o sem fim de sobreiros, as vinheiras, aquele fogo do céu, o retraimento a algumas pessoas com quem lidei. A leitura do Alentejo Prometido veio confirmar alguns dos meus preconceitos para com a província e os alentejanos, mas em vez de me considerar apoiado, ressenti uma certa desconfiança em relação às proposições do autor e à furiosa maneira como ele desanca a sua terra e a sua gente. É que o Henrique, como se tivesse nas mãos uma daquelas mocas históricas de Rio Maior, bate a torto e a direito, e quando chegamos ao fim, à página 103, resta a impressão de que do Alentejo só se salva as mulheres. O que me pareceu demasiado radical para me convencer. Fora que, pelo meio, e foi isso que me deixou de pé atrás, canta ele um inesperado Laudamus ao norte de Portugal. Por questões de genética e porque se dá o caso das minhas raízes serem desses lados, presto uma doentia atenção a tudo o que se afirma sobre a terra e o povo nortenho. Ora, o Henrique, que tão franca e fortemente varre os alentejanos à mocada, fica todo de mimos quando se refere à minha gente. Segundo ele, lá pelo norte, de manhã até ao serão, e pelos vistos de noite fora, os nortenhos constantemente se abraçam e apertam, sorriem, querem-se bem, saúdam o forasteiro. Da certeza desse carinhoso tratamento, passei ao Douro, e é como se estivesse a recitar as geórgicas de Virgílio. Com tanto entusiasmo, aliás, que eu por momentos me deixei convencer, dando por mim a olhar para as vinhas e as ribas do Douro com a ingenuidade dos turistas que, espichados ao sol, vão rio acima comendo e bebendo. Perdão, um momentinho só. Por favor, não falhe. Deixem que eu tente refriar o entusiasmo do Henrique sobre a minha terra e a minha gente. Se o alentejano tem essa trágica inclinação para, pelo suicídio, se libertar das agruras da vida, o transmontano deita a culpa aos outros, raro lhe passa pela cabeça enforcar-se. Em vez disso, pega na caçadeira ou na calagouça, sai à rua e mata o vizinho. Aquele Douro bucólico que entusiasma o Henrique, com gente que se beija e abraça, ao texto 5 estrelas, barcos de luxo, não é o genuíno, o rudo, o pobre e atrasado do Douro, é uma realidade virtual, para inglês ver, fabricada um pouco à maneira das aldeias de papelão com que Potemkin maravilhava a imperatriz Catarina da Rússia. Parafraseando Boccaccio, este longo introito não fui eu que o fiz, mas o literato em mim, tentando ganhar tempo para esconder a perturbação. Porque Alentejo Prometido me perturbou. Estão nele os factos, as dolorosas estatísticas, as confissões, a realidade crua de um viver pobre. A grande escura de bens e afetos sob um céu apostado a calcinar com igual ferocidade o chão e a alma. O Henrique põe-se a si próprio e aos seus, aos alentejanos e ao Alentejo, num palco para onde o espectador olha com o sentimento em que o medo de ver e a curiosidade vão de mãos dadas. Ao mesmo tempo, porém, fica a dúvida. Malgrado as estatísticas, as tragédias que ele aponta, os testemunhos que partilha, não será a sua visão demasiado unilateral? Haverá fidelidade no seu olhar ou somente paixão? Porque é grande a discrepância entre o retrato que nos faz e, para só mencionar um, o do tão acarinhado cenário de montes românticos, dos quartos de hotel que, com tetos de vidro, oferecem o requinte de dormir ao relento sem o incómodo da canícula, da bicheirada, e não querendo mais dos alentejanos do que ouvir-lhes ao longe o eco do cante. Daí posso concluir que de nada adianta fazer de advogado do diabo, tampouco importa concordar ou discordar do autor.
Um alentejo nascido, criado e reformado em Mértola vê outro alentejo. Os muitos holandeses que conheço e lá vivem falam de uma terra paradisíaca, todo o avesso dos polders encharcados. E o turista, venha ele de Lisboa, do Texas ou da Suécia, irá lá menos para ver ou sentir do que para se babar com as platitudes evitadas pela indústria do turismo. Perdão. De facto, será sempre cada cabeça a sua sentença. O juízo de cada um não fazendo mais do que aclarar à sua maneira uma parcela da realidade. Ou, o que também acontece, distorcer essa realidade em função dos sentimentos exaltados daqueles que apenas consideram justa a sua própria opinião e pouco ou nenhuma ideia têm do que seja o direito à liberdade da palavra. Para não falarmos do comando do civismo mais elementar, o respeito dos outros. É que dá pena haver tanta democracia na boca e tão pouco do comportamento. Retornando ao livro, excelente prosa, pode isto soar a cumprimento de circunstância, mas está longe de sê-lo, pois vai tempo desde que um colega pude dizer o mesmo. Esta prosa do Henrique Raposo não me dá apenas a satisfação de vê-la bem cuidada, mas prova que não me devo afligir com a miséria de temas, nem com as enxurradas de má prosa e os delírios de ignorância gramatical que nos livros e jornais diariamente testemunho. Não me venham com o fadinho em ré menor de que as escolas não ensinam e já ninguém lê. O caso é que o geral das pessoas parece ter descambado e, pelas razões que todos conhecemos, estaria de marcar presença um pouco à maneira dos cachorros escondendo mijadinhas em cada pneu do automóvel, em vez de ler, desataram a escrever. Isso importa? Creio que não. Na nossa sociedade, mesmo nos tempos áureos do século XIX e meados do século XX, já era frequente a queixa de que as pessoas não liam. De facto, assim era e assim é, e a absurda quantidade de livros editados e vendidos pouco tem a ver com o fenómeno da leitura. Porque ler implica pensar, emocionar, sentir, dispor de tempo, atividades que pressupõem um nível de existência que nem a todos é dado, mas também de que muitos desdenham e desconfiam, pois não tem som, nem cores, não dá fama, nem proveito imediato. Assim sendo, arrisco-me a dizer que o Alentejo Prometido só irá cair nas graças dos que sabem ler e têm tempo para pensar. Estes tirarão proveito de se verem confrontados com a sinceridade de um autor que investiga, estuda e procura compreender as razões das suas origens e os encontros de sentimentos que a oração de pertença, hora de rejeição. Certo de ter compreendido e encontrado, surpreendê-lo o leitor afirmando: a linhagem do velho Alentejo termina aqui o seu caminho. Não passará para as minhas filhas. Não quero que elas sejam alentejanas, porque eu próprio não me sinto alentejano. Sou filho de uma migração que saiu do Alentejo, mas não sou nem quero ser alentejano. Fora de dúvida que este desabafo é sincero e doloroso, mas confesso e peço desculpa, o Henrique apenas dá prova de juventude, de ter agora certezas de que um dia estranhará, julgando que pode escolher o que lhe cabe, o poder de abandonar. É compreensível que sinta a necessidade de gritar aos quatro ventos que não se sente alentejano, que cortou as raízes, mas o grito que parece de revolta é apenas de impotência. A impotência de nada poder remediar, a incapacidade de compor o que nasceu e continuará torto, a tragédia de sentir que no Alentejo são contra os males que não têm cura. Digo isto com um sentimento de comunhão e melancolia, porque também eu o gritei, não a uma província, mas ao país inteiro, jurando que não queria pertencer, que recusava o fardo. Poderia ter nascido daquela gente e naquele chão, mas a minha sede de viver não se acomodava com aquele modo, nem aquela terra, pedia outros horizontes. E nem a Deus disse. Um fim de tarde, voltei-lhe as costas, pus entre nós a largura do oceano e, cortando mais fundo, cuidei de usar outras línguas, quase esquecendo a minha. Vivi assim décadas, certo de que conseguiria desprender-me e me encontrava a salvo. Para um dia, sem aviso, me dar conta que tinha sido ilusão. O que eu julgava laços fáceis de cortar eram algemas, invisíveis, é certo, mas fortes e permanentes. O mesmo acontecerá ao Henrique, que grite contra o Alentejo, que o encare e lhe faça um manguito, que repita quantas vezes quiser que vá embora, que não lhe quer pertencer. O Alentejo sorrirá, porque o Henrique Raposo não é o único,
nem o primeiro que, magoado e triste, definitivamente se quer exilado. Tampouco será ele o último. Mas em todos, nos que partem desencantados como nos que se acomodam e ficam, pesa igual a mesma realidade. A marca que os antepassados nos deixam na alma é indelével. Ilude-se aquele que, indo embora, se julga capaz de poder descartá-la. Muito obrigado. Eu também sou do Norte, quase mesmo. C'est moi, Antoine. Agora, antes do Henrique Raposo, Henrique Monteiro. Essa. Pronto, deixa eu estar. Perfeito. Turista dos países. Se vocês ficarem, eu também tenho um momento musical aqui. Muito boa tarde. Eu gosto muito do... Eu gosto muito do canto alentejano e não me parece que seja uma palhaçada, portanto até agradeço às pessoas que cantaram, porque a história do Alentejo é uma história que não é diferente das outras histórias. Mas em primeiro lugar quero saudar o Henrique Raposo, que agora está aqui à frente, que ainda é muito novo e pode se sentar outra vez. E quero dizer que ele me proporcionou estar aqui entre duas pessoas que admiro muito, que é o José Rentes de Carvalho, que é um grande escritor e de quem tive já o prazer de apresentar um livro, e do António Araújo, que é um grande crítico literário, além de ser um jurista e tudo na vida, mas cuja crítica literária para mim é de facto um referencial, e só por isso já valia a pena ter ouvido o canto alentejano e agora sentar-me e não dizer mais nada. Mas tenho que dizer umas palavras. Quero também saudar o Dr. Alexandre Soares dos Santos, que é o responsável pela Fundação, que é responsável pela edição deste livro, e a Livraria Bertrand, onde, aliás, editei os meus 2 primeiros livros e que conheço desde que nasci, porque o meu pai, justamente, começou a sua carreira profissional em 1951 na Livraria Bertrand, ainda na Rua Anchieta. Portanto, isto é tudo emoções. Ora bem, entre mim e o Henrique Raposo há 2 coisas em comum, que é o nome próprio e o curso de História. De resto, tudo nos separa. Começando pela idade, porque eu tenho idade para ser pai dele. O nascimento, ele nasceu nos subúrbios de Lisboa, eu nasci nas Avenidas Novas, exatamente no centro. E a origem, que ele é de origem alentejana e eu sou de origem da Beira Alta. O Rentes, que é transmontano, percebeu logo onde é que está o erro do Henrique, que é, ele diz neste livro que faz um corte umbilical com o Alentejo. Eu já lhe respondi que não acredito que ele faça corte umbilical nenhum. Apesar de, quando li o projeto de livro, ainda ele não estava feito, lhe ter dito que ele se expunha demais. Não por atacar o Alentejo, porque ele não ataca o Alentejo, a não ser na cabeça de alguns lunáticos, mas porque ele
falava muito dele próprio e da família, embora ele depois me tenha dito que era mesmo assim o livro, que era um road movie, eu pensava que era um romance. Eu dizia, estás sempre a falar da tua família no romance, não me parece bem, para mudar lá os nomes, uma coisa qualquer, que era quando ele dizia os meus primos entravam nos casamentos a gritar mentiroso e tal, e não sei o quê. E ele disse, não, isto é mesmo assim. Bom, portanto, ele pode dizer que vai cortar o cordão umbilical, e até pode cortar o cordão umbilical e já não depender dele para viver, para respirar e para comer. Mas ele, agora ou mais tarde, há de olhar outra vez para a outra ponta do cordão e ver o carinho que há entre ele e a outra ponta do cordão, que é o carinho que há entre as mães e os filhos. Isso nunca se perde. Nunca se perde. Na eterna guerra entre o Norte e o Sul, que é em Portugal, ele várias vezes elogiou o Norte como o oposto do que vê de errado no Sul. Eu não o quero contrariar, mas digo-lhe que lhe falta a ele ver o Norte como viu o Sul. A sacholada na cabeça por um fio d'água. A sacholada é, de facto, o homicídio, não é o suicídio, homem, é o homicídio. O homicídio. Ou, por contraposição, àquilo que se dizia o Pinhal de Grândola, que era onde se acoitavam os malandros e os bandidos todos do Alentejo, nós temos a Serra da Falperra. E também havia o Pinhal da Azambuja, e há vários topónimos aí pelo país todo que querem dizer malandro. E, portanto, o erro, penso eu, é de quem na cidade olha a aldeia e o campo como um jardim de virtudes. E deixem-me dizer uma coisa que me vai na alma. É um jardim de virtudes, o caraças. A aldeia, antes da chegada da civilização, era tão má ou pior do que qualquer cidade ou subúrbio. Era a lei da selva, a lei do mais forte, a da desumanidade. E tu dizes, como é que se cabia na casa daquela minha avó? E eu respondo, pois era como se cabia em qualquer casebre do Norte. 2 quartitos, as paredes negras do fumo da lenha, os animais e o seu cheiro característico por baixo, ali na loja, para aquecer também o lar. Que era miséria, meu caro Henrique, miséria. Isso é que havia em Barda. Havia mais que muita. E onde há miséria material, é mais fácil encontrar também miséria moral. Embora ela abunde e seja transversal a todas as situações económicas. Já há falta de cultura. Da mesma forma que tu encontras para desculpar o teu avô que dava tareias aos filhos, é também escusa para aquela brutalidade com que eu próprio vi, Maria Pestana, na aldeia dos meus bisavós, a chegar à filha com molho de gestas. E o que é que ela tinha feito? Tinha ido brincar, na inocência dos seus 7 ou 8 anos, comigo e com a minha irmã Teresa, em vez de ter ido trabalhar. E a mãe dizia-lhe, agora vai-te embora que eu estou cansada, mas daqui a nada volta cá que ainda vais apanhar mais. E a minha avó gritava, olha, tia Maria Pestana, não faça isso. E ela dizia, fidalga, de pequenina é que se torce o pepino. Se não aprende agora, torna-se uma galdéria. Isto não foi assim há tantos anos, foi há 50. Foi há 50 e foi no Norte, não foi no Sul. Muita gente ou não viu, ou finge que não viu. Porque, para muita gente, só no povo é que há virtudes. E todas as virtudes se concentram no povo. Todas as maldades são trazidas pela civilização, a malvada civilização. Olham o passado com os olhos de hoje. Como se chegar a roupa ao pelo, comer comida de urso, não fosse uma banalidade nestas terras todas. Assim como os professores baterem nos alunos maus, era outra banalidade há anos. E o teu livro, e pediste-me para não falar da polémica, o que tenho evitado, é um espelho do que era o país, com as especificidades do que era o Alentejo e a parte da Serra Algarvia, em terras cujo nome eu jamais soube, Foros da Pouca Sorte. Rei de nome, não é? Está lá tudo. Foros da pouca sorte. A geração das tuas filhas está separada da dos teus avós, dizes tu, por séculos. Eu digo-te, é verdade. Não direi o mesmo das minhas netas, porque nós já somos todos da classe dos nouveau pauvre. Mas o problema é que conheço muita gente assim. A migração, como tu dizes, foi um fator de modernidade, foi um fator de liberdade. A própria ida para a guerra colonial, e eu ainda fui preso por ser contra a guerra colonial, não estou a defendê-la, a própria ida para a guerra colonial, para muita gente foi um fator de libertação, a própria ida para a tropa foi um fator de libertação daquela gente. É verdade, a migração foi um fator de modernidade, de liberdade. A etnografia da aldeia limpa, da aldeia portuguesa, é uma construção salazarista, como o José Rentes sabe melhor que eu, que ainda está em muitas cabeças fechadas que anda por aí. Tu citas o Kant, alentejano,
com uma letra muito bonita que diz assim, era isso que eu estava a dizer, se eles cá ficassem eu também cantava, mas assim não canto. Eu sou devedor da terra, a terra me está devendo, a terra paga-me em vida e eu pago à terra em morrendo. Isto canta-se no Alentejo. Agora deixa-me recitar-te uma coisa, que é uma canção salazarista. Na minha aldeia não há ódios mas estimas, quer-se bem à vida alheia, são todos primos e primas. Sem ambições, cada qual seu pão granjeia e à noite há serões à luz da candeia. Esta canção do salazarismo não podia ser mais mentirosa. As pessoas ambicionavam vidas muito melhores. Fosse no Seixal, no Pragal, no Barreiro, em Almada, em Loures, em Sacavém, em Bruxelas, em Ponte Frieiro, no Luxemburgo, em Paris, na Holanda, no Luxemburgo. E foram aos magotes e voltaram com ideias diferentes. E as elites gozaram-nas. As elites gozaram-nos porque nunca tiveram a coragem também de fazer aquilo que elas fizeram, nem a necessidade. E ficaram cá. E a maior parte delas ficou cá na mesma, a viver à custa do Estado e das prebendas, encostando-se ao Estado e chupando os impostos da malta que trabalha, que ainda hoje é um assunto que não é totalmente desconhecido, penso eu. E tens razão neste teu livro quando falas do significado que as palavras têm e na impossibilidade de se exprimir coisas quando não há palavras que exprimam. Que palavra há para violação se o manageiro dispõe da ceifeira? Ou se o patrão dispõe da empregada? Coisa que até alguns escritores nossos, de esquerda, falam sem pejo, que tiveram as iniciações sexuais com as criadas, Manuel Alegre, Manuel da Fonseca. É verdade. Que palavra há para violação aqui? Era a norma. E que palavra há se nas nossas aldeias, no Norte e Sul, tanta coisa existia que hoje nos parece completamente distante de outras épocas, de outras eras. E que coisa falsa era aquela ideia que as aldeias eram todas elas solidárias, cheias de solidariedade entre as pessoas. É verdade que existia, mas era mais comum a inveja, como no resto do país. E, como dizes, quando tu depois a contar, aquela barragem é de 73, a outra barragem é de 75, a outra foi 2 anos antes de eu nascer, aquelas barragens todas do Alentejo. Talvez o Alentejo tenha sido colonizado mais tarde, talvez. Mas olha o que o Aquilino Ribeiro, quando no princípio do século XX fugiu para a Serra da Nave, escreveu que ali nunca nenhuma autoridade tinha posto os pés. E a Serra da Nave é ali ao norte, é ao Vila Nova de Paiva, Sernancelho, Moimenta da Beira. Eu tenho tios remotos, assassinados por uma bala, depois de nas costas lhe perguntarem com uma pistola apontada viva quem? E eles sem saberem se a resposta exata devia ser Dom Miguel ou Dom Pedro. Portanto, a coisa também não era assim tão diferente. Este teu livro é um livro pessoal, de observações próprias e memórias que são intransmissíveis, a gente não as viveu. Mas também penso eu que não pretende dirigir-se em tese, nem em estudo sociológico, embora haja muito estudo sociológico também lá. E eu penso que muito do que ali está é compreendido, mas talvez não expresso preto no branco por muita gente. E não é expresso preto no branco porque as pessoas têm medo de dizer a verdade. Têm medo de encarar a verdade. E têm medo de encarar esta verdade que eu estou aqui a dizer, que é a verdade dos nossos antepassados. Todos nós somos descendentes de malteses e de ladrões e de assassinos, e quase todos. Quer dizer, se nós conseguíssemos todos fazer a nossa árvore genealógica de 2000 anos, havemos de encontrar muita gente que não gostaríamos hoje, e muitos factos que hoje preferiríamos não saber. E portanto, as pessoas não gostam de expressar isto. Quando tu dizes, as pessoas, nomeadamente os homens no Alentejo, quando há conversa não se tocam. Eu penso que é verdade, eu passei lá uns tempos e penso que é verdade, são mais distantes. E tu dizes assim depois, te cito, estar ao pé do homem do Norte é estar sempre a levar com braços, cotovelos, encontrões, abraços e pontapés. O Rente já contestou, eu também contesto, quer dizer, é um bocado verdade, a gente abraça-se e tal, e bebe copos, mas não sei o quê. Mas, descontando o exagero, é possível que no Alentejo as pessoas sejam mais desconfiadas. Eu penso que sim, que são mais desconfiadas, que têm motivos para ser mais desconfiados. Mas dizer todos são mais desconfiados é uma força de expressão. Mas, embora eu considere que, de facto, isso seja uma marca do Alentejo, como são outras que tu lá pões. E o livro, por muito que o queiram queimar, no meio disto tudo, a mim soou-me, eu que não sou alentejano, um hino de amor pelo Alentejo. Na medida em que apenas podemos reconhecer os defeitos mais profundos àqueles que nos são próximos.
Nós nunca conhecemos os defeitos profundos de pessoas que nos são longínquas. É só aqueles que nos são próximos. Eu conheço os mais profundos defeitos da minha mãe, das minhas filhas. Da minha mulher, ela não tem nenhum porque está aqui, não é? E, portanto, mas a verdade é esta, quer dizer, nós só podemos falar daquilo que é mesmo um defeito, daquelas coisas irritantes e tal, se a pessoa nos for próxima ou se o objeto nos for próximo. Não há virtudes nem vícios coletivos. Há culturas que são moldadas por anos e séculos de vivências. E se tu falas na falta de Deus no Alentejo, podes também falar no excesso de Deus em algumas zonas do Norte. Porque nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E não é crime dizer-se que no Alentejo existe a maior taxa de suicídio do país, coisa que eu já sei desde a década de 60. Sempre foi. Sempre foi a maior taxa. O que é misterioso para mim é não se falar da malária. Isso aprendi no teu livro. De facto, não se fala da malária. Porquê é que não se fala da malária? Que só foi extinta ali na região de Alcácer do Sal há 50 anos, ou menos. Não sei, havia sessões e um rolo de doentes. Concordo contigo quando candidamente escreves estas linhas sobre o teu próprio avô, que batia nos filhos para cá aquela palha. Volto a citar: não encara essa violência como um ato consciente de um homem dotado de livre-arbítrio. Veja apenas o desespero de um ser humano reduzido à condição animal, esfomeado e derriado pela fadiga. Mas isto não é uma condição alentejana. Isto é uma condição do país todo. Ou de quase todo o país. Quando falas do orgulho analfabeto dos homens, é uma condição do país todo. Dá 50 anos, não é de agora, naturalmente. Quando falas das violações das mulheres, é uma condição do país todo. Também dá 50 anos. E hoje ainda é, embora menos, felizmente. Bom, isto não foi só no Alentejo. Há um objeto chamado espelho, e a gente por vezes olha para ele e não gosta do que vê. Não gosta do Alentejo iliberal, que deu as guerrilhas contra a modernidade. Não gosta de uma terra sem lei, que o realizador João Canis, como tu dizes, retratou bem na televisão, para uma série de televisão. Não gosta da miséria extrema. Não gosta de um país em que as aldeias, longe da virtude que se lhes atribui e que se pensa ser milenar, como se pensa que são milenares os pinheiros que o Salazar plantou em 1940 nos baldios. As pessoas olham para lá, estes pinheiros, estão aqui há milhares de anos, nem sei, têm. Como tudo isso, pensam que eles tiveram. O que existia no Norte eram tribos a combater outras tribos. Basta ler o Camilo, basta ler o Aquilino, havia tribos, uma aldeia combatia a outra toda. E havia mortos e sangue. E não havia polícia, porque ninguém chamava, nem lá estava perto. E esta violência era escondida. Esta violência era escondida e foi escondida durante anos em nome de um país de brandos costumes, em que as pessoas todas... Não há ódios, mas estimas, quer-se bem à vida alheia, são todos primos e primas. Isto era uma maravilha. Vocês, eu não sei porque é que não viveram nesse tempo, eu vivi e era uma maravilha. E, portanto, há sempre quem prefira que a sujidade se mantenha debaixo do tapete do tempo. Mas, a meu ver, Henrique, tu fizeste bem em desvendá-la. Se foi com exagero a mais ou a menos, eu não posso dizê-lo por uma razão muito simples. É que eu nunca fui alentejano. E também já não vou a tempo de sê-lo, por muito que queira. Mas, pelo que conheço de outras latitudes, eu acho que é verdade. Não anda longe daquilo que tu escreveste. Muito obrigado. Deixa falar sentado, não é? Posso? Está tudo ok? Bom, antes de mais, boa noite. Obrigado a todos por estarem aqui. Eu, há cerca de 1 ano e meio, em conversa com o Dr. Balsemão, disse-lhe qualquer coisa assim: olha, estou a fazer um livro sobre o Alentejo que vai começar num casamento e vai acabar nas minhas memórias de funerais no Alentejo. Quis o destino que o livro acabasse de facto num funeral. Não no Alentejo, mas no Norte. Um funeral que acabou com o filme de estrada que é este filme, que é este livro. E estes últimos dias, estas últimas semanas, começaram com um funeral da minha família no Alentejo e acabaram há dias com outro funeral da minha família, não no Alentejo, mas no bairro onde eu nasci, Portela da Azóia, que continua a ser o maior bairro clandestino da Europa, que é à beira do Tejo. E, portanto, o que é que eu estou a tentar dizer é que as coisas têm a sua importância relativa. Nos últimos dias, muitos amigos católicos diziam: oh Raposo, eu vou rezar por ti, pá.
Eu sempre lhes disse que não era preciso, mas agora peço-lhes que desviem essas orações para as minhas tias Maria Francisca e Maria Clara. E Maria Clara foi uma das muitas mulheres que me educou no meu bairro e, portanto, morreu na sexta-feira. E, portanto, as coisas têm a sua importância relativa. E é bom termos sempre isso em mente. Eu irei falar muito pouco. Eu acho que hoje em dia nós falamos demais e lemos de pouco. Irei agradecer algumas coisas e dar algumas pistas de leitura. Não vou falar do livro. As pessoas têm que ler o livro. Para se falar de um livro é preciso lê-lo. Começo por agradecer a todos os presentes. Eu tenho memória diabólica, só comparável à memória do Bruno. E não esqueço nenhum rosto. E vou lembrar, nunca me vou esquecer de todos estes rostos que eu estou aqui a ver. E obrigado a todos por estarem aqui. Agradecer a Bertrand por me ter recebido mais uma vez. Esta casa, pelos vistos, vai ser sempre a minha casa de apresentação dos livros. Obrigado a todos, da Bertrand. Agradecer à Fundação Francisco Manuel dos Santos. Está aqui representada. Há 10 anos, quando se falava, olha, estou a fazer um livro para a Fundação, as pessoas automaticamente pensariam que era a Fundação Gulbenkian. Hoje em dia não é assim. Quando se fala da Fundação... Eu estou à vontade porque eu já escrevi isso antes de trabalhar com esta Fundação. Hoje em dia, quando alguém diz em Lisboa, estou a fazer um livro para a Fundação, é a Fundação Francisco Manuel dos Santos. É impossível agradecer a toda a gente. Quero destacar, obviamente, 2 homens que hoje em dia são meus amigos. O David e o António. Uma salva de palmas para os 2, se faz favor. E à parte, está aqui a família proprietária da Fundação e de várias fábricas, a família Soares dos Santos, e estará aqui alguns um primo meu que se chama Jorge Raposo e que é operário destes 2 senhores. E como era bom, e eu sei que ambos já falaram e com enorme respeito. Então, ou seja, está aqui o patrão, está aqui o operário, estão aqui pessoas de esquerda, estão aqui pessoas de direita, estão aqui pessoas do norte, estão pessoas do sul. E como era bom nós termos um país onde este laço patriótico, que está por cima da região, está por cima da ideologia, está por cima da classe, como era bom que o país fosse mais parecido com esta sala. Quero agradecer à minha família alargada, e somos muitos. Eu confesso que estava à espera de perder metade da minha família com este livro. Quem o leu percebe porquê. Mas está a ser ao contrário. Eu estava à espera de ser recebido como o filho pródigo. Estava à espera da reação do irmão mais velho. Mas está a ser ao contrário. Tios, tias, primos e primas estão-me a receber como o pai do filho pródigo. Eu não irei esquecer isso. E é preciso também ter muita coragem, porque eu estou habituada ao barulho, mas eles não, e estão a dar o corpo às balas por mim, cá e lá, e isso não se esquece. Quero agradecer a presença do Henrique Monteiro, que é um amigo e uma das pessoas mais importantes da minha vida. Quando eu tinha 28 anos, há quase 10 anos, o Henrique convidou-me para escrever no Expresso e com isso mudou a minha vida. As pessoas costumam dizer que eu tenho uma certa coragem a escrever, uma coragem rara em Portugal, talvez. Mas essa coragem começou no Henrique e continua e perpetuou-se em todas as pessoas de todas as direções que eu já conheci no Expresso. Quando me dizem, epá, o Expresso é o jornal do regime, é um jornal quadradão, eu pergunto sempre, ouve lá, qual é o jornal que daria guarida a alguém tão fora da caixa como eu? Mas o Henrique não está aqui só por causa disso. Está aqui porque é um dos intelectuais portugueses que eu mais admiro. Numa época de bullshit, de relativismo, de engraçadismo, onde não se pode ter um discurso remotamente sincero sobre nada, senão cai o Carmo e a Trindade, o Henrique é muitas vezes a voz do deserto e no deserto.
eu quando tenho dúvidas morais, quando tenho um dilema moral sobre algum caso, alguma personalidade, o Henrique é das primeiras pessoas que eu leio. Posso não concordar com ele, e muitas vezes não concordo. Aliás, nós há 200 anos seríamos terríveis inimigos, tu maçom, eu cristão. Mas mesmo quando não concordo com ele, sei que está ali uma baliza moral intransponível. Ainda podemos ser inimigos, é só para dizer. Olha, quando eu escrever sobre o Norte... Já tens todos. Eu vou para ali cantar depois. E quando escrever sobre o Norte, passando a ser inimigos. E, portanto, peço uma salva de palmas para o Henrique. Quero agradecer a presença do José Rentes de Carvalho. Eu sobre o José eu não consigo articular grande coisa. Eu digo apenas que é o meu avô literário, mais ou menos. É uma pessoa que eu respeito imenso, que serve há muitos anos de modelo, que me incentiva a escrever de certa maneira. E com o tempo, eu hoje passei o dia com ele, digo, ele hoje já tem o reconhecimento que merece, mas vai crescer, e José vai ser um dos maiores escritores da língua portuguesa do século XX e século XXI. Disso não tenho a menor dúvida. E é um pouco ainda incompreensível como é que há pessoas que não conhecem o Rentes. Uma salva de palmas, por favor. Antes de passar para os agradecimentos especiais e familiares, queria dar 3 notas de leitura. A primeira é que literatura não é o mesmo que fazer guias turísticos. A segunda é que ainda hoje, quer pessoas de direita, quer de esquerda, têm a tendência para colocar qualquer discussão sobre Portugal naquela dicotomia neorrealismo versus anti-neorrealistas. Eu não vou cair nessa armadilha, porque sinceramente acho que o meu livro e os livros que eu quero fazer a seguir estão mais profundos do que isso. Mas já agora, se querem saber o que eu acho do neorrealismo, dos neorrealistas de hoje e do passado, podem ler aquilo que o Zé escreveu há 40 anos. O terceiro ponto parece muito mais interessante, que é, se quiserem, uma discussão entre queirusianismo e o Camilo Castelo Branco. Essa discussão, sim, é muito mais interessante e é muito mais profunda. É uma discussão entre o olhar cínico, engraçadista, mole, brando. É que os brandos costumes não começaram com o Salazar, começaram com os liberais e foram reforçadas pelo Essa. Entre esse olhar brando e cómico do Essa e o olhar trágico, duro e violento do Camilo. Ora, este livro e os livros que eu vou escrever a seguir provocarão sempre atrito, porque eu tenho um olhar camiliano sobre os portugueses. E esse olhar é minoritário numa cultura dominada pelos clichês queirusianos. Eu explico-me. Por uma série de razões que não cabem neste momento, obviamente, a doutrina da choldra domina a nossa maneira de falar. Reparem numa coisa, é sempre preciso fazer esta à parte. Eu não estou a criticar o Essa de Queiroz como escritor, isso seria patético. O Essa é de facto o nosso melhor escritor. O que eu estou a criticar é aquele vulgata queirusiana, aquele baixo queirusianismo que se transformou na única visão legítima sobre o nosso passado, na única linguagem que os portugueses têm para falar sobre si próprios. E é uma linguagem, a meu ver, pobre, porque coloca-nos num carrossel circular, cínico, onde diz, aqui nunca se passou nada de interessante, aqui não se passa nada de interessante. Isso faz o quê? Bloqueia os nossos melhores momentos. Para começar. Os portugueses, eu tenho alguma experiência de estar a falar para o público e de quase 10 anos do maior jornal do país, eu sei que os portugueses ficam muito irritados quando nós dizemos que Portugal evoluiu, cresceu, mudou para melhor. Ficam irritados porque temos na cabeça, eu incluo-me nisso, temos na cabeça aquela choldra queirusiana que impede isso. Por isso, não posso dizer que Portugal cresceu na segunda metade do século XIX, não posso dizer que Portugal cresceu na segunda metade do século XX, como homens como o meu pai tiraram o país do terceiro mundo para levá-lo até à escadaria do primeiro. As pessoas ficam irritadas com isso. Mas o que é curioso é que os portugueses ficam também irritados com os nossos piores momentos.
é que a cultura queirosiana bloqueia os nossos melhores momentos, mas também os piores. E aqui entra a parte da violência, a parte dos momentos camilianos. É que Portugal é melhor, mas também pior do que aquilo que nós pensamos. E reparem que... E porquê é que isto acontece? Porque essa e os seus herdeiros quiseram e que ainda hoje querem recriar um país mole, onde não há gente com dureza, com firmeza. E é por isso que nós não temos uma tradição de romances, filmes e séries sobre as invasões francesas, sobre as guerras civis, sobre o banditismo que minou por completo os laços de confiança social no Norte e no Sul, até o Estado Novo. Aliás, até podemos esticar até à democracia. É por isso que nós não temos uma tradição de filmes, romances e séries sobre a violência da Primeira República e sobre a guerra colonial do Afonso Costa. Mesmo sobre o Estado Novo. Vocês lembram-se de algum grande filme que abordasse a tortura da PIDE? Nós não temos, nós fugimos da violência. E porquê? Porquê é que fugimos da violência? Onde é que estão os filmes, séries e filmes sobre as FP 25 de Abril, que mataram mais que as Baader-Meinhof e as Brigadas Vermelhas? Sim, mataram mais. Se compararem o número de vítimas com a população, mataram mais. Porquê é que não temos uma tradição de romances, filmes e séries sobre a guerra colonial, que pesou mais em Portugal do que o Vietnã nos Estados Unidos? Sim, se compararmos o número de baixas com o número da população geral, a nossa guerra colonial foi muito mais dura para nós do que o Vietnã para os Estados Unidos. Porquê é que não temos essa tradição de lidarmos com os nossos traumas? E reparem que isto não é só um interesse sociológico e patriótico. Eu, como escritor, tenho dilemas e fantasmas. E, no meu caso, esses dilemas e fantasmas só aparecem em momentos de violência. É a violência que desperta em mim esses dilemas morais. Por exemplo, o dilema deste livro nem sequer é o Alentejo. É o complexo do desenraizado. O puto que cresceu num bairro às portas de Lisboa, que não é nem de Lisboa, nem do Alentejo. E eu, como sou estruturalmente um soldado, alguém que precisa de alguma coisa para defender, e eu vou viver sempre com isso, não voltarei. É muito triste não ter um sítio que eu chamo a minha terra. Eu fico sempre comovido quando as pessoas chegam a Coimbra, ao Porto, a Braga, ou a Santiago de Cacém, e percebem que aquela é a sua terra. E eu sinto-me uma enorme inveja por isso. Ora, estes últimos traumas que nós temos nos últimos 200 anos estão todos por tratar. E enquanto nós não fizermos essa catarse, que é simultaneamente coletiva e pessoal, Portugal vai ser sempre esta coisa que nos causa um certo mal-estar. Não vai haver sempre... Nunca vamos ter um discurso patriótico que nos consiga unir. Querem um exemplo de como a grande história se cruza com a pequena história? O último homem que tentou matar Dom Miguel em Portugal, ali na zona dos meus antepassados, o Porto de Sines, chamava-se Francisco Maria Raposo. É o nome do meu padrinho. É muito provável que este homem seja meu antepassado. Muito provável. Mas mesmo que não seja, é claro que eu vou à procura dele, vou tentar percebê-lo, vou tentar sentir e recriar a violência que ele sentiu. Ele era um sargento miliciano miguelista que estava desiludido com a causa e tentou matar o Dom Miguel com um calhau. O que é que eu quero dizer? Todos nós procuramos bem fundo, encontramos estes traumas coletivos, uma relação pessoal connosco. Bom, já me alonguei demais e agora quero terminar com agradecimentos especiais. Quero deixar um abraço ao meu puto, o meu irmão, e à minha madrinha. Quero deixar um beijo às minhas primas Margarida e Marta, que são as duas heroínas vivas deste livro. Não sei se elas estão para aqui. Quero deixar um beijo às minhas bisavós e avós, que são as heroínas mortas do livro. Quero deixar um beijo às minhas filhas, para que, quando crescerem, irão ler este livro como se fosse um romance, de facto, porque quer o cenário, o Alentejo antigo, quer o dilema, o fantasma do desenraizado, são para elas completamente
de ficção. Para meu enorme desgosto, vão ser duas insuportáveis lisboetas e não há nada a fazer. Quero deixar um enorme beijo à minha mulher. Sem ela eu não estaria aqui, ela sabe porquê. E agora quero agradecer aos verdadeiros autores deste livro. O meu pai e a minha mãe. A coragem é uma virtude cívica, mas também literária. Coragem no sentido de ver as coisas como elas são. Não apenas pelo respeito à precisão realista, mas também por o seguinte: nós só... Deixar o cavalheiro sentar-se. Nós só atingimos a redenção quando passamos por um inferno. E quando eu tenho essa coragem, estou a seguir a minha mãe. Quando chegamos à casa dos 20, naquela arrogância típica dos 20 anos, pensamos que tudo aquilo que somos se deve apenas à nossa inteligência, às nossas leituras, por aí fora. Não é bem assim. O meu pai era um homem diferente lá no bairro. Não gostava do ambiente do café e da tasca. Preferia ficar a ver filmes em casa, quase sempre de cowboys. Eu ficava com ele. Parecendo que não, isto protegeu-me, abriu-me as portas para ser aquilo que eu sou hoje. Isto é um sinal divino. Não, isto é da SIC. Ou do arquiteto. É da SIC. Eu ficava com ele. Parecendo que não, isto protegeu-me, como eu disse há pouco. E para terminar, pai, e todos vós, este é só o meu primeiro filme de cowboys. Obrigado a todos e boa noite.